Você abre ela no livro de Marcos, Marcos capítulo 10, o verso de número 46 a seguir. Palavra muito conhecida do Espírito Santo de Deus, conhecida pela amada igreja do Senhor, mas mais conhecida vai ser através do Espírito Santo, que vai falar ao meu coração e ao teu coração nessa noite, que vai nos dar a nossa bênção qual nós viemos buscar. Amém? Livro de Marcos capítulo 10, do verso 46 a seguir. Amém? Louvado seja Deus. Marcos 10, 46. Louvado seja o nome de Jesus. Glória. Santo é teu nome, Senhor. Amém? Todos acharam, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor nessa noite. A cura do cego de Jericó. Louvado seja Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai. E o chamaram, e então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém? Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmão, nós olhamos aqui para esta palavra, o qual nessa noite, assim o Espírito Santo coloca o meu coração para deixar para a amada igreja do Senhor. Aonde aqui está falando, que Jesus, foi para Jericó. E ali Jesus, quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e uma multidão, ali se encontrava um cego, chamado-se Bartimeu, filho de Timeu, ali sentado à beira do caminho. E Jesus, quando ele passava por ali com aquela grande multidão, porque quando Jesus andava aí fazendo a sua obra, fazendo o ministério, qual Jesus pregava a palavra, ensinando o evangelho, ensinando a palavra de Deus, como nós aqui estamos nessa noite para juntos, aprendemos um pouco da parte do Espírito Santo. E nós vemos que Jesus, ele ali andava com multidão de pessoas que acompanhavam Jesus, juntamente com os discípulos de Jesus. E quando Jesus ia ali passando por aquele lugar, aquele cego estava ali sentado à beira do caminho, mendigando, pedindo uma esmola, pedindo quando as pessoas ali passassem, que deixasse para ele uma esmola, porque ele necessitava ali de uma esmola para poder sobreviver. E ali ele, percebendo aquela grande multidão que passava por causa do barulho de muita gente, e quando ele estava ouvindo que ali aquele movimento, que Jesus o Nazareno estava passando por ali, ele pôs a clamar, porque ele pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele clamava por Jesus, para que Jesus tivesse compaixão dele, porque ele ali estava ali sendo um mendigo, qual necessitava de uma cura. Então, às vezes, irmãos, nós precisamos de algo da parte de Deus, e às vezes nós não buscamos, não clamamos ao Senhor. Às vezes muitos murmuram, muitos reclamam: por que está acontecendo isso comigo? Por que será que acontece isso na minha vida? Porque eu estou aí na presença de Deus, eu estou buscando a Deus, eu estou orando, estou fazendo a vontade de Deus,
mas tudo está dando errado na minha vida, tudo está ao contrário daquilo que eu preciso, né, que eu estou buscando de Deus. O que é que está acontecendo? Mas, os amados irmãos, muitas das vezes não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Mas muitas das vezes nós até buscamos a Deus e às vezes alguma coisa precisa de ser mudada dentro de mim, dentro de você, para nós podermos alcançar o nosso objetivo que nós estamos colocando na presença de Deus. Não que Deus não esteja ouvindo, não que Deus não esteja ouvindo o que você está pedindo, o que eu estou pedindo. Não, Deus está ouvindo. Mas só que às vezes, irmão, muitas das vezes tem coisas que impedem de nós se aproximar mais da nossa comunhão com o Senhor. E às vezes nós não olhamos para esse lado. Nós queremos simplesmente só receber, só buscar, mas às vezes nós não consagramos muito na presença de Deus. Às vezes nós não cumprimos aquilo que nós falamos com o Senhor. Muitas das vezes estamos em falha com alguma coisa com o Senhor. E Deus, Ele está sempre nos preparando para poder nos dar aquilo que nós necessitamos. E esse cego, ele estava ali, à beira do caminho, né? Eu creio que alguém levava ele cedo e deixava ali. E depois vinha buscar na parte da tarde, né? A Bíblia não relata, mas sozinho ele não ia. Ele tinha que estar, alguém poderia estar ali para direcionar ele. E quando ali Jesus ia passando, né, por Jericó, com aquela multidão de pessoas que estavam ao lado de Jesus, porque o povo gostava de andar com Jesus, porque eles sabiam que estando com Jesus, eles tinham muitas bênçãos, né? Recebia cura, recebia milagre, e também Jesus matava a fome deles, que eles às vezes tinham necessidade de se alimentar carnal, né? E Jesus ali não deixava ninguém se despedir, ninguém para voltar para o seu lar sem não ser cheio, com a barriga cheia de alimento. Jesus, ele alimentava, porque nós vemos na passagem quando Jesus ali alimentou aquele povo ali com 5 pães e 2 peixinhos, né? Aquele povo que estava ali quando a multiplicação do pão e dos peixes, não que eles foram ali tanto para ver Jesus, muitos ali foram porque precisavam de alimento, sabia que Jesus alimentava, tanto na parte espiritual como na parte carnal. E mais nessa noite nós estamos aqui para receber o alimento da parte de Deus, o alimento espiritual para a minha vida, o alimento espiritual para a tua vida. E nós vemos que aqui, a palavra aqui está falando a respeito desse cego aqui, esse filho de Timeu. Ele era mendigo, ele mendigava, pedindo esmola. Ali ele necessitava que alguém desse alguma coisa para ele. E quando ele ouviu que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele começou a clamar, ele clamava, ele buscava a presença de Deus para a vida dele, porque ele queria ser curado. Então você, meu irmão, você, minha irmã, eu não sei o que você precisa da parte de Deus, eu não sei o que você está buscando de Deus, mas algo eu sei que você precisa, porque assim como eu também preciso de algo da parte do Senhor. O segredo é ser como o cego Bartimeu, é clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia do meu lar, da minha casa. Pedir a misericórdia do Senhor, porque Ele é misericordioso para dar a tua bênção, para te dar a tua vitória. Nessa noite, eu não sei, meus queridos irmãos, você veio aqui com o propósito de receber algo da parte de Deus. E eu creio que se você veio aqui nessa noite para olhar para a palavra qual o Senhor está falando ao meu coração, para olhar para Jesus Cristo, você já pode começar a contemplar a tua bênção, a tua vitória, porque você tendo fé, você recebe a tua vitória. Aquele que cego, ele clamava com fé, ali ele buscava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que ele buscou a presença de Deus, ali falando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele clamava, irmãos, as pessoas repreendiam aquele homem, as pessoas repreendiam ele, as pessoas começaram a repreender aquele homem, porque achava que ele estava incomodando ao Senhor, né, para que ele se calasse. Mas quanto mais as pessoas
ali repreendia, muito mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não importa, meu irmão, não importa, minha irmã, o que as pessoas têm falado a respeito de você estar vindo na casa de Deus. Muitas das pessoas às vezes até falam: não vale a pena você estar na casa de Deus, você está buscando e nada está acontecendo. Mas tudo é no momento de Deus, tudo é na hora certa. O importante é nós estar na presença do Senhor, o importante é nós estar buscando a presença de Deus, porque quando o povo ali repreendia ele, aí que ele clamava, mas ele cada vez mais ele gritava: mas filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque que ele não estava enxergando, mas ele estava clamando, porque ele tinha fé que ali seria a oportunidade dele ser curado. Então você tem que ter fé que nessa noite é a oportunidade de você receber a tua bênção, é a oportunidade de você levar para a tua casa o que você veio buscar, é a oportunidade de você receber aquilo que você depositou no altar do Senhor, é a oportunidade de você levar aquilo que você necessita, porque o filho de Davi está aqui nessa noite, o filho de Davi está passando aqui também dentro da igreja. O filho de Davi, ele está com as mãos estendidas para te abençoar. O filho de Davi está com os ouvidos abertos para ouvir o teu clamor nessa noite. Porque aquele cego, ele clamava. Aquele cego não enxergava, mas ele tinha uma mente espiritual. Ele ouvia um movimento e ali ele começou a clamar. Quando disseram que era Jesus o Nazareno que passava ali. Porque era a oportunidade que ele tinha de ser curado, era naquele momento. Porque Jesus estava indo ali na direção de Jerusalém. Jesus não voltava mais por aquele lugar, e se ele não fosse curado, ele não perdia a oportunidade, ali era a chance dele. Então hoje a oportunidade, meu irmão, está para mim, está para você. Se você acredita, se você crê na tua vitória, se você veio buscar a bênção, se você veio buscar cura, veio buscar milagre, veio buscar libertação, Jesus, ele está aqui para te abençoar, ele está aqui para curar, ele está aqui para libertar. Porque aquele cego, ele acreditava que quando ele clamando, ele sabia que Jesus ia ouvir o clamor dele. E ali naquele momento, Jesus parou. Quando Jesus começou a ouvir o grito daquele homem, Jesus para. Jesus para ali, naquele instante. Neste momento, Jesus, ele está parado, ouvindo o que você está clamando aí. Neste momento, Jesus está ouvindo aí o que você está buscando, o que você está pedindo. Jesus, ele conhece o teu pensamento aí, meu irmão, ele conhece o teu pensamento, minha irmã. Abre a tua boca e fala com ele, porque Jesus, ele parou ali, quando ele ouviu o clamor daquele cego. Jesus ali parou e disse: chamai, e o chamaram, hein? Então, o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus mandou dizer: traga ele até a mim. De repente, nesse momento, o Espírito Santo fala com você aí, meu irmão, com você, minha irmã. Traga o teu problema até a mim. Traga a tua preocupação, traga a tua necessidade até a mim, nessa noite, que eu quero resolver o teu problema. Eu sou um Jesus que resolve o teu problema. Porque Jesus ali, ele manda trazer aquele cego até ele. E quando eles diz para ele, ali no momento: levanta-te, tem bom ânimo, porque ele te chama. Ali ele lançou de si aquela capa e levantou-se de um salto e foi ter com o Senhor Jesus. Naquele momento, quando ele ouve a voz daquele povo que diz para ele: tenha bom ânimo, levanta, porque o mestre está te chamando. Olha Jesus chamando você para estar mais perto dele. Olha Jesus falando com você, meu irmão, com você, minha irmã. Se aproxima mais de mim às madrugadas. Se aproxima mais de mim nas tuas orações, no teu clamor. Chega mais perto de mim neste momento. O Senhor está falando através do Espírito Santo. O mesmo Jesus que falou ali com aquele cego, que mandou chamar ele, é o Jesus que fala comigo e com você nessa noite, através do Espírito Santo de Deus. E naquele momento, ali, aquele cego lançou de si aquela capa e se levantou e deu um salto de alegria e foi ter com Jesus.
Naquele momento ele lança da capa das costas dele. Aquela capa era um símbolo que ele tinha ali de autoridade, irmão. A autoridade onde ele poderia ali pedir esmola, que ninguém ia impedir ele. Ele tinha ali a autoridade ali dos romanos para poder ser mendigo naquele lugar, pedir esmola. Tinha que ter uma autorização, como nos dias de hoje. No dia de hoje, tudo que nós vamos fazer aí, nós temos que ir lá e tirar um alvará de licença ali na CMTU, né, no lugar, no órgão público. Ninguém consegue abrir nada se não tiver uma autorização. Este cego tinha essa autorização, era aquela capa. Aquela capa, além de cobrir ele, né, dos frios, da chuva, mas também era uma autorização dele poder ali naquele lugar mendigar sem ninguém proibir ele. E ele lança aquela capa fora de alegria. Ele começou a saltar, como diz: eu não preciso mais dessa maldição na minha vida. Foi quebrada a partir do momento que Jesus ali parou e mandou chamar ele. Aquela maldição da vida daquele cego foi quebrada, toda aquela maldição. Então nessa noite o Senhor, ele quer quebrar todo impedimento, todo levante de Satanás contra a vida de alguém da tua família, contra o teu lar, contra a tua casa. O Senhor quer quebrar toda maldição nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus, ele está falando através da palavra. Assim como ele tirou das costas daquele homem aquela capa de maldição, ele também quer tirar muitas coisas da nossa família, do meio da nossa família, porque muitas das vezes nós queremos que algo da nossa família se aproxima de Deus, e tem coisas que às vezes impede para que ele se aproxima, mas quando nós entramos na presença, oramos, e todo jugo será quebrado. E nessa noite o Senhor Jesus, ele está falando através da palavra, que ele vai quebrar todo impedimento, todo empecilho, toda obra satânica vai cair por terra. E ali naquele momento, perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Olha o que Jesus pergunta para aquele homem: o que você quer que eu faça para você? O que você quer que Jesus faça para você nessa noite, meu irmão? O que você quer que Jesus faça para você nessa noite, minha irmã? O que você quer que Jesus faça no meio da tua família, no teu lar, na tua casa, no teu trabalho? Jesus fez essa pergunta para aquele cego, né? Perguntou: o que queres que eu te faça? Aí o mais importante, irmão, é quando ele responde para Jesus. Quando ele responde, o cego responde: mestre, que eu torne a ver. Ele diz para Jesus: eu quero enxergar de novo. Então se ele diz aqui na palavra que eu torne a ver, porque uma vez ele enxergava. Ele não era cego de nascença. Muitas vezes eu vi pessoas falar que ele era cego de nascença, mas não é, porque aqui está falando que eu torne a ver. Então se ele está falando aqui que eu torne a ver, é porque ele tinha visão. Ele tinha visão. Então ele não foi um cego de nascença, como às vezes muitos já ouvi pregador pregando a palavra, falando que ele era cego de nascença. Não, a palavra aqui está falando que ele não respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Quando Jesus faz a pergunta para ele, ele faz essa resposta para Jesus. Jesus faz essa pergunta para mim e para você: o que queres que eu te faça? O que nós queremos? Nós não somos cegos, nós temos visão espiritual, mas nós queremos que Jesus faça algo no meio da nossa família. Queremos que Jesus faça algo na nossa vida. Na nossa vida precisa de algo de Jesus fazer. Precisa de Jesus tirar às vezes o orgulho, o rancor, a soberba, o ódio, a mágoa, a falta de união, a falta de amor. Muitas das coisas preciso que Jesus tem que tirar de dentro de nós. Nós precisamos de um renovo. Porque aqui Jesus pergunta para aquele cego, mas ele responde que ele queria enxergar. Mas nós queremos o quê? Uma libertação para a nossa vida espiritual, para nós ter mais aproximação, mais um dos outros, dentro de comunhão com nossos amados irmãos. Jesus, ele diz para aquele cego, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver. Olha, quando Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Jesus não disse para ele assim: não, você está curado, pode enxergar agora. Não, Jesus se preocupou com a salvação dele. Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Porque ele pediu com fé, irmão. Ele pediu com fé para Jesus, que ele queria enxergar de novo. Então nós temos que ter fé. Pedir as coisas para Jesus é com fé.
tendo fé, porque aqui ele disse que ele queria ver, ele queria enxergar de novo, tornar a ver, porque o desejo dele era enxergar de novo, ele não queria mais viver aquela vida, e Jesus passando por ali, para poder fazer aquele milagre acontecer na vida daquele cego, e ele diz, né,